Isso aí, e o tema de hoje é bem polêmico também. Você já conviveu com alguém chato? O que é ser chato? E você já conviveu com alguém grato? Há uma diferença muito importante entre ser chato e ser grato. E a chatice produz muitas coisas ruins e a gratidão também. E é sobre isso que nós queremos conversar com você hoje, sobre a diferença no nosso coração e as escolhas que a gente precisa fazer para não ser chato, mas sermos gratos. Isso, vamos lá! Viviane, tem uma pessoa que quando eu corro, quando eu estou em algum lugar, sempre me vem à mente, que é o seu João. Seu João, uma das pessoas que a gente conheceu, uma das pessoas mais gratas que eu já vi na vida. Ele transbordava alegria, era um homem impressionante, uma pessoa que nos emociona sempre, né? Mas uma das características dele era a gratidão. Você lembra do seu João? Por que você fala que emociona? Não é para usar essas palavras? Agora você não vai poder gravar. Agora você acabou com a gravação. É só para falar um pouquinho só. Então, mas eu falei um pouquinho. Não falou não, você fala bastante. Você lembra do seu João? Aí você fala. Eu me lembro do seu João, uma pessoa muito agradável, que todos queriam ficar perto dele. E ele era muito alegre, né? Aonde ele chegava, ele contagiava com a sua alegria. Então, ele não era uma pessoa chata. Não era. Ele tinha gratidão no seu coração. Exatamente. Mas o que acontece é que ao longo da vida, Viane, as pessoas são marcadas. Marcadas por dor, por sofrimento, às vezes por angústias, às vezes por traições. E se a pessoa não sabe processar essas dores, essas dificuldades, elas vão amargando, elas vão ficando chatas, no sentido de ficarem amargas mesmo. É uma pessoa que você chega, ela só reclama, ela nunca consegue ver beleza e nem cor na vida. Ela parece que vive num mundo cinza, sem nenhum sabor, sem nenhuma alegria na existência, né, Viviane? Porque as dores, as amarguras da vida fez com que ela ficasse amarga. Com que ela não enxergasse mais a beleza. Mesmo que esteja tudo perfeito, né, aos nossos olhos, a pessoa vai achar alguma coisa para criticar ou para falar coisas diferentes sobre o assunto. Ou se a gente está comentando alguma coisa, ela vai ser pessimista sobre aquele assunto, né? Então, você percebe que ela não tem mais a esperança, não tem mais a alegria, não tem mais a disposição de reverter esse jogo. Exato. Não é verdade? É exatamente isso. Eu lembro uma vez, o José Carlos, lá de Presidente Prudente, ele fez uma dinâmica que eu achei bastante interessante. Num culto que ele ia dirigir, ele levou um quadro branco, aqueles quadros de professores, né? E fez uma bolinha preta ali bem no centro. E pediu pro pessoal: o que vocês estão vendo? Todo mundo falou o quê? Estão vendo a bolinha preta. E na realidade ele falou assim: olha, na realidade aqui tem um quadro branco. Em percentual, o que vocês veem é um quadro branco. Única coisa diferente é uma bolinha preta. Mas todo mundo percebe a bolinha preta, ao invés de falar do quadro branco. E ele coloca, né, que muitas vezes na vida a gente faz isso, né? A gente olha para as bolinhas pretas, para aquilo que muitas vezes sai da nossa ordem, sai da nossa expectativa, e a gente fica olhando para a bolinha preta ao invés de falar daquilo que tem de bom, daquilo que nos traz alegria, né? Poder enxergar a beleza da vida e ver que tinha um quadro imenso ali, né? Mas a gente não conseguia ver o quadro. Que dava para ser escrito, que poderia ser desenhado, a gente só conseguia perceber a manchinha preta.
E nós temos também que pensar assim na nossa vida, será que o que eu estou fazendo, eu vou me tornar cada vez mais grato ou vou me tornar cada vez mais chato? Essa é uma pergunta importante. Porque às vezes você trabalha em um lugar que você não gosta. Você não queria estar ali. Ou você passou em um concurso, mas você não queria estar ali. Vocês já foram atendidos por uma pessoa que não gostaria de estar naquele setor ou de trabalhar ali? É chato, não é? É chato. É chato, não é? Então, nós temos que pensar sobre isso, né? Porque tem pessoas que ficam a vida inteira num lugar que não gosta e ela vai se tornando o quê? Cada vez mais amarga, cada vez mais chata. Exato. Né? E o que era uma bolinha preta fica todo o quadro preto. Ela não consegue enxergar mais nada. O óculos que ela enxerga é sempre por meio do problema e não por meio da solução. Por isso, viver com uma pessoa que só enxerga dessa maneira é chato. Por quê? Porque você vai conversar alguma coisa com ela, ela vê problema. Você vai falar de uma conquista, ela fala de uma derrota. Você vai falar alguma coisa, ela acha que você está querendo, né, se vangloriar. Né? Ela nunca consegue enxergar a beleza da vida. Então, e lidar com pessoas assim é muito difícil. Porque são pessoas amargas, pessoas que às vezes até têm fé, né? Até dizem sobre uma fé, mas elas não conseguem manifestar, como a Viviane falou, nem esperança e muito menos amor. Né? Porque elas são tão tomadas pelas dores que elas não conseguem enxergar a alegria na vida de ninguém, porque elas estão infelizes. Então, quando a gente lida com uma pessoa assim, às vezes em casa, ou no meio familiar, ou com amigos, a primeira coisa que a gente precisa pensar, ao invés de afastar essas pessoas chatas, é dar uma oportunidade para essas pessoas serem tratadas. Porque, em última análise, elas estão doentes. Elas estão doentes porque elas não conseguem mais ter perspectivas, não conseguem mais ter a esperança, ou aquilo também gerou um costume, né? Gerou um hábito, gerou um costume. Então, às vezes a gente tem que, como o Fábio coloca, usar outros óculos, né? Ter uma outra visão, virar a chavinha enquanto há tempo, né? Para que a pessoa não fique aí, envelheça e se torne amarga. Agora aqui a gente não foge da raia, hein, Viviane? Aqui a gente não foge da raia. Uma das coisas importantes é o casamento. Porque no casamento a gente fica se auto-monitorando, né? Então, a Viviane muitas vezes me cobra quando eu começo a ficar meio chato, né? Falando algumas coisas. E eu cobro a Viviane também, às vezes. Né, Viviane? A gente tem essa liberdade da gente ficar falando um pro outro, de né? poder falar para que isso não se torne um costume ou não se torne um vício que a gente não perceba, né? E começa a ver só coisas ruins ou ter um hábito pessimista. Exato. Não é verdade? Porque nós temos a esperança, nós temos a gratidão, que dias melhores virão, não é verdade? Nós temos a gratidão pelo nosso emprego, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Olha quantas pessoas que estão ao nosso redor que fazem coisas boas, né? Então, a gente tem que pegar e virar essa chavinha aí, de deixar de ser chato e observador e virar uma chavinha aí, pode ser observador, mas ter um coração grato. Exato. Né? E às vezes a gente está tão tomado pelas tensões, pelas ocupações, que a gente não percebe as nossas ações, né? A qualidade das nossas ações, porque na nossa mente nós estamos tomados com várias preocupações e muitas vezes a gente descuida mesmo a maneira como a gente reage e a maneira como a gente age às circunstâncias da vida. Por isso, o casamento, ele é muito importante, e nesse sentido a Viviane é importantíssima na minha vida, né? Eu também, você também é importante na minha vida. Né? Para que a gente tenha essa percepção clara de que a gente precisa crescer em maturidade, crescer em gratidão,
crescer de fato como casal à medida que a gente vai compreendendo, né, que a gente tem essas duas escolhas na vida. Ou a gente amarga ou a gente amadurece. Ou a gente processa as dores e amadurece, ou a gente somatiza essas dores e fica amargo. Isso, e nós cremos na Bíblia, na Palavra de Deus, e tem uma parte da Bíblia que vai falar sobre isso. Vai falar assim: pode jorrar água doce de uma fonte amarga? Não tem como, Exato. né? Então a gente tem que ter essa percepção, né? De falar palavras boas. Óbvio que tem coisas que na nossa vida deixa a gente chateado, mas a gente não pode ficar carregando isso por muito tempo, não é verdade? E sempre tem que buscar ter um coração grato, um coração cheio de esperanças, não é verdade? Para que essas chatices do dia a dia ou esse rancor do dia a dia sejam processadas e se transformem em gratidão. E é por isso que esse nosso projeto aqui, ele tem tudo a ver com isso, né? Para a gente compreender melhor os processos da nossa vida, os processos interiores do nosso ser, para a gente entender os processos exteriores do conviver. Se a gente não entender esses processos interiores, quem nós somos, como nós processamos as dificuldades. Você falou da Bíblia, tem um texto da Palavra de Deus que vai dizer assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se a gente não compreender direito quem realmente nós somos, aquilo que tem tomado o nosso coração, a gente vai conviver mal com as pessoas. Por isso há pessoas chatas. A chatice, na realidade, se torna uma consequência. Qual é a causa? A causa é um coração doente, um coração que passou por amarguras, por problemas e não foram tratados. Por isso é importante a pessoa crer, mas a pessoa também aprender a processar, a perdoar, ela trabalhar essas dificuldades e liberar, né? Ela ficar limpa dessas amarguras pelo processo do autoconhecimento, do conhecer a si mesmo e do conhecimento do alto, daquilo que traz alívio e perdão, no sentido da gente se sentir perdoado, né? Isso mesmo. E eu falo isso mesmo porque ele falou tudo. Porque eu tô falando certo? É porque ele falou tudo. E aí você pode falar assim: mas você tem que melhorar. E a pessoa pode olhar pra você e falar: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, falou, levou, eu sou desse jeito, né? E não é, ninguém nasce assim. É a Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, né? Ninguém nasce assim, né? Sendo ranzinza, só vendo coisas ruins, sendo pessimista, né? Isso é construído, né? Como também a alegria, a esperança, ela também é construída, né? Então você processo. Pode escolher, né? Exatamente. Eu lembro de um professor que ele sempre citava isso, né? O professor Sebastião Arruda. No seminário, ele sempre citava assim: olha, há muitas pessoas que dizem que são sinceras sendo rancorosas, são sinceras sendo amargas, sendo ríspidas na fala, né? E ele falava assim: as pessoas são sinceras como uma mula, né? Se você der cutucar uma mula, ela vai sinceramente dar um coice, né? É sincero igual a mula. E é verdade, né? E é uma realidade. Muitas pessoas, elas não querem mudar, porque elas acostumaram a viver por meio desse óculos da amargura, da chatice. E quando a pessoa decide não mudar, ela possivelmente tenha decidido pela amargura. E pessoas assim, infelizmente, vão afastando as outras pessoas e cada vez mais vivendo só, e que é uma outra dor. E de repente ela vê as pessoas afastadas delas, e muitas vezes elas chegam numa fase da vida e perguntam: por que as pessoas se afastaram de mim?
Elas perguntam por que as pessoas se afastaram delas, porque elas não perceberam como elas estão, né? E como elas estão precisando de ajuda. Então, as pessoas que estão perto também precisa ter paciência, precisa acolher e precisa também falar, não estou gostando dessa tua atitude, nós precisamos melhorar, nós precisamos buscar ajuda. Isso é importante, né? E o chato é aquele que se tornou não ensinável. Ele não consegue perceber que ele ficou amargo e rancoroso, e a gata aparecendo lá atrás. Né? Por isso, meus amigos, sejamos gratos. Gratos como o seu João. Gratos. Você deve conhecer muitas pessoas aí, né, que passam uns perrengues na vida, passam umas dificuldades, tem tudo para ficarem amargas, mas por alguma razão elas são gratas. Ao invés de ver as coisas mais obscuras na vida, elas conseguem ver as cores, o prisma da graça, o prisma da vida, a arte e a beleza onde as pessoas não conseguem enxergar. Você deve conhecer pessoas assim, que com tantas dores que passaram, processaram essas dores e se tornaram doces. Pessoas amáveis, pessoas que você gosta de ficar junto, ficar perto, ouvir as histórias, ouvir os relatos, porque você sabe que daquela fonte jorra água doce. É isso aí. E você, já conviveu ou convive com alguém que é chato ou rancoroso? Mandem aí pra gente, falem sobre as suas experiências, ou convivem com pessoas que são doces, que traz esperança, que traz amor na sua vida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para você ser notificado toda vez que o YouTube lançar um vídeo novo do nosso canal, e compartilhar com os amigos, familiares, esses vídeos que a gente, com tanto carinho, produz para vocês, para que a gente possa abençoar cada vez mais pessoas a partir da consciência do ser, para melhor conviver. É isso aí. Até a próxima, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.